eu acho que o mais interessante não é nem se eram os humanos ou não, era se talvez eles construíram em cima de uma outra civilização já esquecida, entendeu? Exatamente. Esse é outro problema que a gente tem. Por quê? Porque a arqueologia não encontra vestígio dessa outra. Não. No Egito, por exemplo, você encontra vestígios do Egito chamado pré-dinástico, antes do Egito faraônico, vamos dizer assim, com 4.000 anos antes de Cristo. Né? Então, e tudo material perecível, assim, coisas, você não encontra coisa sofisticada. Então, é um problema isso. Ninguém encontrou um pedaço de metal no formato de uma engrenagem no meio do deserto, porque realmente provaria que tinha alguma tecnologia fora do comum, né? Ali, né? O David Lordon, que é um egiptólogo inglês, né, que traduziu muitos livros, ele uma vez estava conversando com esses grupos e falou, olha, não sou contra isso, mas eu não tenho as evidências, assim. Se aparecer exatamente um negócio desse completamente diferente, né, eu consigo identificar uma civilização mais sofisticada. Mas a gente não encontra isso. Então, quer dizer, de novo, aí entra naquela questão do campo das possibilidades. É possível, mas as evidências estão onde? Né? Assim, será que eu tenho que furar 50 metros de profundidade para encontrar? Talvez esteja mais debaixo da terra ainda, né? A gente não sabe, né? Então, assim, mas eu acho que isso, as tecnologias, elas vão, né? E se estiver muito debaixo da terra, eu acho que a pressão esmagaria as coisas, não sei. Eu não sei te dizer que eu não sou assim, geólogo e tal, mas assim... imagino que pelo petróleo, né? Petróleo é um monte de coisa esmagada, imagino que quanto mais... também não sou nada. Mas assim, as pirâmides, só que o pessoal do século XX e XXI não entende o seguinte, as pirâmides tinham uma função, porque não era só uma função, na época, divina, né? Porque era a ideia de você expressar um poder. Então, imagina que você, com uma pirâmide naquele tempo, você está andando um dia para chegar nas pirâmides, já está vendo a pirâmide lá brilhando, porque ela era pintada de branca, com o sol batendo. Outra coisa, a pirâmide demandava uma mão de obra muito grande. Então, o que acontecia? O faraó estava alimentando todo mundo, isso evita o quê? Evita conflitos, evita rebelião. Não? Então, assim, a pirâmide ela tinha uma função social, para além de uma função religiosa e tal. Não? E essa função social desses monumentos, para além da religiosa, eles vão mudar. Depois os faraós vão entender, olha, para que eu vou construir uma pirâmide, uma tumba, não? Se eu posso construir com essa mesma quantidade de pedra 10 templos? Com 10 templos, o que eu faço? Eu vou cooptar as sociedades locais, a elite local, eu vou dar trabalho para um montão de gente, eu vou fazer mercado, comércio. Meu controle social vai ser muito melhor do que eu construir. Porque a construção de pirâmides depois ficou vamos dizer assim, mal vista pelos próprios egípcios. Tô aqui me ralando para você ter um grande pinto pontudo aí no céu, faraó, porra. Quando Heródoto chega no Egito em 400 e pouco antes de Cristo, tinha lá umas lendas que diziam o seguinte, olha, que a pirâmide de Quéops, ele ficou sem dinheiro para continuar a construção. Então, o que ele fez? Oferecia a filha dele, que era linda, né, para os ricos, né, e cada rico, né, que transasse com ela, dava um bloco. Caralho, o cara era o cafetão da própria filha, que loucura. Então, percebe assim, quer dizer, isso mostra o quanto era... Isso 400 antes de Cristo. As pirâmides são 2.700 antes de Cristo. Pode crer. Esse é um faraó recente. Veja, longa duração. Ele teve contato com essa história em 400 antes de Cristo. Esse faraó é de 2.500 antes de Cristo, mais ou menos. Pode crer. Então, 2.000 anos essa história perdura. Então, como isso era ruim, assim, né? A impressão que, vamos dizer, a construção de pirâmides é uma coisa onerosa. E era muito importante para o faraó, ele estar disposto a sacrificar a honra da sua filha, né? Sim. Quer dizer, isso é assim, na verdade, não deve ter feito isso, é uma lenda, né? Mas mostrando quanto isso era, entre aspas, ruim, mal visto, né? De certa forma, né? Então ele passa para a questão dos templos, então, e pronto. Então o Egito quase não tem rebelião por conta desse processo todo, né? de uso. Então, assim, isso é algumas coisas que os grupos mais recentes, né, dessas pesquisas mais criativas, alternativas, eles não estudam isso, eles não se aprofundam na história do Egito. Na cultura. É foda, o cara quer... Eu acho que tem que se aprofundar na cultura e depois, a partir disso eu passo para esse lado de cá e faço... faço a mais ali, né? Faço a mais ali. Porque, porra, você tem milênios de história já documentada e estudos e tal, aí você vai ignorar tudo isso e focar no que é mais interessante. Né? Porque você quer protagonizar uma descoberta e tal, mas já, mano, calma, primeiro você entende o básico e aí depois tu vai para avançado. Por isso que, por exemplo,
entre meus colegas, sou considerado professor youtuber, né? Porque eu tenho esse canal, mas não tenho nem 4 mil seguidores, né? Tomara que realmente. Né? Porque eu falo... Mas, por exemplo, se eu chegasse lá e colocasse essas coisas fantásticas, eu já estava com mais de 50 mil. Com certeza, a galera gosta de ouvir. Você pode trazer essas coisas fantásticas e dar o disclaimer. Ó, isso aqui... Ou tipo, você pode ser o cara que acaba com os mitos modernos sobre... Eu acho que daria um bom conteúdo. Então tentar explicar de uma outra forma. Ó, tem um outro olhar, gente, para isso. Não tem só aquele olhar, né? Sim, mas primeiro você traz a ideia maluca, põe na frente deles para eles ficarem muito interessados e depois você destrói. Vamos, né? Porque essa questão. Então, o mistério fantástico fascina. Cara, é o que me fascina. Né? O que me fascina no Egito é essa possibilidade de um dia os caras que estão estudando lá falar assim, ó, esquece tudo que a gente acreditavam da história da humanidade. Descobrimos uma parada aqui que vai revolucionar o nosso conceito de civilizações antigas. Isso pode acontecer. Eu acredito que vai acontecer em breve. Não, já está acontecendo. Né? Que é lá na Turquia. Me diga mais, você estava falando. Né? Porque o que acontece? As duas cidades mais antigas que se tem, porque para o público entender, você tem as vilas, né? Tem os acampamentos. Quando a gente fala cidade, é uma estrutura organizada com os bairros, né? Quer dizer, tem um bairro comercial, tá? Tem a área administrativa, tem as áreas de poder, né? Então, pode ser pequena, pode ter 1.000 habitantes, mas tem essa estrutura, pode ter 3, 4, 5 mil, né? Então, das cidades mais antigas, a mais antiga que se conhecia era Jericó, na Palestina, provavelmente por volta de 8.000 anos, como cidade mesmo, né? Quer dizer, não é acampamento. Aí foi descoberto, já tem algum tempo, né? Çatalhöyük, na Turquia, que é uma cidade muito mais estruturada, aparentemente, do que se tem em Jericó, e é mais antiga, por volta de uns 9.000. Olha, então, veja, 9.000 anos atrás, gente, quer dizer, já tem, isso é mais do que Egito. Já deixou o Egito lá para trás. Pode crer. Entendeu? Tem 1.000 anos de história ali que... Já foi, porque o Egito você chega até... O Egito faraônico, como a gente conhece, né? E mesmo os sumerianos, você vai chegar a 4.000 a.C., dali para cá tem muita areia. Né, então, o dobro da idade do Egito Antigo. Você vê, são 6.000 anos, ali tem 9, são 3.000 anos, né? Mais para trás. E aí o que acontece? Em 95, né, tem uma descoberta muito importante, que é a Göbekli Tepe, que são um complexo cerimonial descoberto na Turquia. Né? Isso vai ser tomado pelos ufólogos que trabalham com a teoria do astronauta antigo, né? Do paleocontato, que eles chamam também, ou arqueofologia, né? Cada área vai dar um nome para isso. E também vai ser tomada pelo Dr. Shockley, esses que querem mostrar que a história humana ela é mais antiga do que se pensa. Sim. Então, esse complexo ele foi datado, né, com bastante precisão, em 95, de 11.500 anos antes de Cristo. O complexo cerimonial. 11.000 anos? Uns 12.000 anos atrás. Caralho! Né? E, na verdade, o que acontece? Ele não é uma coisa bagunçada, não. São construções em pedra, colunas em pedra. Qual que é o nome exatamente mesmo? Para a gente puxar aqui alguma imagem? Eu vou ser sincero que às vezes eu não consigo falar esse nome direito, não. Mas acho que é Göbekli Tepe. Coloca templo de 2.000 anos encontrado na Turquia. Se você botar Tepe aí, Göbekli com K, Göbekli Tepe, ele vai corrigir. Deixa eu dizer... Põe as imagens pra gente ver ali. Aí. Tá. 12.000 anos tem essas paradas. Caralho, é enorme o negócio. Isso mesmo, Göbekli. Então, veja só. Olha só, essas colunas, né, na verdade, elas foram todas trabalhadas, não, em pedra. Uhum. Sinceramente, eu não sei. Eu estou estudando um pouco mais isso, né? Não sei se é granito, não parece ser granito, mas... Tudo bem, acho que não mas o importante é que esse complexo de pedra, né, tem uma série de imagens, né, dá para ver, não sei se dá para ver, tem algumas imagens... Clica aí nessa... Não, lá em cima, isso aí, você clica nessa aí, que essa... Dá a entender que é muito... Se conseguir colocar a tela cheia, não sei você vê que é uma... Veja. Coloca abrir imagem, né? Em nova aba, isso.
Veja, né? Aquela parte mais à esquerda ali essas partes mais aqui à esquerda, né? Que são a parte mais cerimonial, mais embaixo ali, né? Circulares. É tipo um teatro, parece um teatro, né? Cerimonial. E tem animais esculpidos, animais que são aparentemente desconhecidos da região. Ah, é? Caralho. Mas conhecidos pela humanidade já? Conhecidos pela humanidade, tá. Mas que aparentemente não... Não era para estar lá naquele momento. Entendi. Não é comum ali daquela região. Entendi. Né? E alguns hieróglifos, desenhos que parecem hieróglifos. Né? Então, o Dr. Schoch pode estar trabalhando nesse aspecto. Interessante, então, hein? Vamos fazer uma reflexão. Olha só, né? Isso não é uma construção simples. E não é só essa, tem mais. Eles já sabem que tem outras desse tipo ainda debaixo da terra. Já sabe o local, mas não fizeram ainda a pesquisa completa. Então, esse negócio é gigantesco. Tá? Agora, vamos fazer uma reflexão aqui. Isso tem 12 mil anos. Tá? Então, a sociedade construiu isso, tinha que ter um nível de tecnologia... Né? Igual dos gregos, pelo menos, né? Exato, dos gregos, do Egito, para trabalhar com pedra, ou então das populações, né, das sociedades americanas aqui, para trabalhar com pedra, cortar pedra, transportar, polir, fazer isso. Então, não é uma sociedade que surgiu 500 anos antes disso. Ela deve ser, sei lá, uns 1000 anos. Pode crer, pelo menos. Pelo menos. Então, quer dizer, a sociedade que produziu isso, talvez tenha 13 mil anos. Mas ela, vamos supor que ela tenha 13 mil anos, mas ela tem 13 mil anos dela, uma sociedade relativamente sofisticada, mas ela passou por uma fase ainda menos sofisticada. Aldeias e primitivos. Como a gente falou aqui do Egito pré-dinástico, é mais simples. Então, isso aí está mais para trás ainda. Então, quer dizer, isso mostra que, aí, veja, pensando do lado humano, estou pensando do lado humano, né? Pode ser que a gente encontre, né, no futuro, né, eles encontrem aí artefatos de 15 mil anos de uma sociedade complexa. Pode crer, isso aí muda completamente já o pensamento moderno sobre as civilizações antigas. Né? Agora, mas isso aí foi feito pelos alienígenas, ou foi apoiado pelos alienígenas. Eu não defendo muito isso, eu defendo mais o espírito humano agindo. Eu até quero que os alienígenas existam, eu até estou aberto a essa possibilidade, mas isso não é coisa de alienígena, não. Eu consigo imaginar humanos fazendo isso. Exato. Cara, eu só vou acreditar em algum alienígena se tiver algum material que a gente nem consegue produzir agora que é encontrado debaixo da Terra, entendeu? Aí a gente começa a conversar de alienígena. Mas por enquanto, eu acho que a gente subestima muito a humanidade. A gente acha que a gente é muito burro, mas a gente não é burro. Quer dizer, quando fala primitivo, é como se primitivo fosse imbecil. E não é. Eles têm uma... Ele tem a mesma capacidade cognitiva que a gente tem, só não tem a cultura, o ensino. Eles encontraram soluções, né? Por isso que a gente, às vezes, não consegue entender as soluções dele, porque a gente não está lá. Sim, a gente não pensa como eles pensariam, exatamente. Né? Então, como que eu vou construir um prédio? Uma escavadeira, unidade e tal. Você não pensa, você não trabalha para descobrir outras formas, porque você não precisa. Não precisa. Então, essa é a grande polêmica. Mas o fato é que... Mas eu achei interessante que você falou, desculpa te cortar, mas eu achei interessante que você falou dos hieroglifos, que tinha, não hieroglifos, mas tinham escrituras parecidas com os hieroglifos. Quando eu falei hieróglifo não é egípcio não, né? Assim, tem desenhos, né? Que o Dr. Schoch acha que é uma escrita, porque são ideogramas, né? Mas eles são parecidos com o que são encontrados no Egito? Não são. Não, é um outro ideograma. Porque já estava pirando aqui, falei, caralho, será que tem uma conexão com as duas? São ideogramas, é como se fosse uma linguagem deles, uma escrita deles. Entendi, né? entendi. Mas também isso aí é algo ainda, vamos dizer assim, carece ainda de mais análise. É uma hipótese. Às vezes era só um desenho mesmo. A gente está viajando aqui, né? O Dr. Schoch está viajando nesse negócio. Pode crer. Mas a ideia é que, assim, nós temos que estar, né, o pesquisador precisa estar com a mente aberta, né, em todos assim, os preconceitos. E, por exemplo, nós temos a Turquia hoje é um ponto interessante nesse aspecto de você falar de uma história mais para trás, né, vamos dizer assim, né? E pelo tanto de terremoto que eles têm lá, até tem a explicação, porque não encontra tanta cidade, deve ter tudo... Deve estar tudo pedacinho, caquinho lá. Vai saber, né? Não sei. Tá? Mas isso é uma coisa interessante. Então, eu não acho que o Egito possa ter uma história mais antiga. Até acho que possa ter, sim. O problema são as evidências, né? Pode crer. Aqui tem evidências. Entendeu? Sim, que são incontestáveis, que mudaram o pensamento moderno hoje. Então, ó... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.